Gente, eu só não vou abrir a câmera porque a situação aqui não tá muito boa, tá? Ah, não. Normal, Ju. Todo Tô mundo no em casa, celular. literalmente. Agora, quando tá no celular, aparece tudo, né? Quando a gente faz reunião, bota o celular, aparece a luz, aparece tudo, menos a Tô no gente. celular, minha cara fica Pra mim mais. não quer funcionar. Essa câmera minha tem hora que eu vou te contar. Minha cara fica mais gorda do que o que já é no celular. A câmera engorda a gente, é normal. Oi, gente, Oi. vocês vão botar para gravar, esperar vocês botarem para gravar. Eu já tô gravando, mas aí eu gravo aqui e a Paola grava lá depois, porque aí a gente fica com duas gravações, não corre o risco de perder nada, né? Uhum. Isso aí vai dar certificado pra gente, é isso? Vai. Aí a gente tem que. Não sei se vocês viram a lista lá que o Janildo postou. Eu vi. Então, aí a gente assina lá e depois a gente posta o, o O link link. do vídeo, né? Aí eu pensei em subir Link. pro YouTube também. A gente sobe pro YouTube que fica mais fácil, né? Porque uma hora de gravação é grande pra caramba, né? Ah, E aí posta o link lá e depois ele vai gerar um certificado pra nós. Olha que bom. Gente, vocês vão gravar. Eu achei ótimo isso. Eu nem li o texto, tô perdido, uai. Não, mas eu acho, Ju, você de não sabe, verdade. você não sabe eu não sei o que vocês pensaram a princípio, mas vocês já participaram daquela discussão lá de interfaces com o Janilton? Não. Sabe o que ele faz lá? A Paola já participou, né, Paola? Já. Sabe, eu não sei se vocês já participaram, sabe o que é feito lá? Eles pegam o texto, vão lendo o texto e vão discutindo. Então tá bom. Eu acho que de repente a gente podia fazer isso. O Com que vocês certeza. acham? Acho bom, mas olha só. Eu acho São uma boa ideia. páginas, a gente vai demorar pra terminar, né? Não, mas eu Não, acho que não mas precisa aí, terminar, né? não Faz tipo precisa. de uma. Se pá, faz tipo de uma leitura dinâmica. Não precisa ler o texto, vai lendo e vai. Porque tem umas coisas que é muito louca. A hora que você lê assim, você meio que fica, gente, então é isso, então é aquilo. Então eu acho que podia a gente levantar essas questões juntas. O que vocês acham? É tipo Ótimo. Você está falando, eu tenho que pôr no meu computador aqui para te escutar melhor, mas você disse de ir lendo e a gente discutindo a respeito? Isso, Ótimo. o que você acha? A gente vai lendo junto e vai vendo alguns pontos, né? De repente, esse ponto eu não entendi, ou esse ponto eu acho que é isso, ou esse ponto. O que vocês acham da gente fazer isso Acho junto? ótimo. Adoro a ideia, porque o texto realmente ele é de. Não, é só rajada de glória, filho. O tio Aurélio tem que estar agarrado junto, porque senão não vai. Será que o pessoal vai entrar? Ainda falta algumas pessoas, né? Falta Porque bastante Eu gente. assinei Por lá porque que, eu vou Letícia? permanecer. o que a Letícia falou? Por que, Letícia? Não vai conseguir ficar. Letícia. Aí a cabeça está doendo, aí não tem jeito, não. Ah, tá. Tem que... Pode sim, Luiz, sem problema. Beleza. É ninja, hein? Consegui fazer prova. E, nossa, Então. Esse menino é muito O esforçado. Luiz Gustavo faz duas faculdades ao mesmo tempo, né? faz. Ele faz direito. Gente, Louco. que loucura isso. Menino, que função é essa? Boa prova aí. Ó, eu achei interessante, às vezes, então, a gente começar com essa, aqui bem no comecinho mesmo, a questão do... O que você acha, Eli? A gente começa com o descaso, com o infantil ou a amnésia infantil? Eu achei a amnésia infantil tão interessante. Então, Eu gostei. Eu acho que podia ser tipo do comecinho mesmo. O que Você vocês acha, acham? Eli? Deixa eu ver o que eu começo. Essa leitura, esse texto,
É sobre a aula que vem ou é sobre o que a gente vai ter que trabalhar? Por exemplo, esse trabalho que nós temos que fazer aí, tem nada a ver, né? É uma continuação da aula anterior e ele vai continuar nessa próxima aula. Esse aqui é a Sexualidade Infantil 2, a segunda parte, que ele começou a falar Vocês na já primeira. fizeram o trabalho? Já. Eu não. Esse é o 1, né? O descaso para com o infantil é o 1. Só dá Aula 2, né, na verdade. Eu falei texto, mas é Aula 2 Isso. do texto 1. Ok, só dá uma dica. Não entendi a aula Só me dá uma dica. do trabalho. Você fez o mapa, mas você fez assistindo às aulas ou lendo? Como que você fez? Eu fiz depois das aulas. Eu fiz sexta-feira, aí mandei pro Janilton, ele só corrigiu uma coisinha lá que eu tinha colocado em instinto e era pulsão, que é o falar, que eu achei pra mim que era instinto e na verdade é pulsão. E aí ele falou que o resto estava certo, que eu fiz depois. É muito louco. Foi assistindo fazendo. Não, eu na verdade eu fui abrir atividade só na sexta-feira, eu não tinha nem aberto atividade durante a aula. E na sexta-feira que eu abri, e pela explicação que ele deu na quarta, eu consegui meio que fazer. Eu acho que é porque assim, eu não sei se você ouviu o áudio que ele mandou lá no grupo, um áudio que ele mandou para Camila. Tá. Porque, assim, é muito confuso essa questão de instinto, porque em certo momento o instinto existe, em certo momento a gente determinou como instinto, ele viu uma função na situação, então é muito complicado, entendeu? De taxar, tipo assim, ó, eu vou taxar que isso aqui é instinto. Não, depende do indivíduo, depende a situação. Mas você fez dois mapas, um de instinto e um de pulsão? Fiz os dois, aham. Então são dois mapas. São dois mapas, aham. Esse eu não estava entendendo se eu tinha que fazer. Eu não estava. Dois mapas. Você coloca a palavra instinto no meio e coloca setinhas o que é instinto para você. E depois na pulsão eu coloco o que é pulsão. Mas, tipo assim, vou colocar o que tipo, pra mim, o que é, ou de acordo lá que com... você entendeu, né, assim, da aula dele? Porque, igual eu tava conversando com a Érica semana passada, ela também me chamou pra gente tirar umas dúvidas, né, a gente discutir um pouquinho. Eu acho assim, gente, acho que quanto mais simples vocês tentar entender, colocar, melhor fica. Então, não tenta elaborar muita coisa, não. Pensa em coisas simples mesmo, sabe? Correr de cachorro, sabe? Coisas simples, assim, do dia a dia. Porque se a gente começar a enfeitar demais, é muito complicado, né? Aí começar a colocar transtorno no meio. Enfim, tenta ser básico. Igual eu falei pra Érica semana passada, por exemplo, a vizinha que gosta de falar mal da outra vizinha, né? É instinto? Não é. É pulsão, né? É uma pulsão ali. Às vezes ela tá, não sei, até algum recalque em relação a essa vizinha ali e tá, né? É pulsão, não é instinto. É mais ou menos isso. Né? Agora, por exemplo, um carro tá vindo pro teu lado em alta velocidade. Você pode ter pulsão de morte, mas que você vai pular pra você não ser atropelado, você vai, isso é instinto. Você não pensa, né? Você só faz. E na pulsão a gente já pensa, né? Exatamente, a pulsão você meio que sabe o que você tá fazendo ali, né? O instinto é aquela coisa assim, Exatamente. aquela fiz ali de uma vez e, né, não precisei parar pra pensar. Mais ou menos isso. Aí é só Mas, eu né, colocar gente, alguns exemplos e colocar, tipo, tal exemplo para mim é instinto, isso. tal exemplo é E você pulsão. explicar, por exemplo, uma das que eu coloquei lá é você sentir medo à beira de um penhasco, né? Então, tipo assim, o objeto ali é o medo, né? Tipo assim, você tá na beira do penhasco, sentiu medo. Então, relacionar mesmo o porquê que você acha que aquilo é instinto e por que você acha que aquilo é pulsão. Aí, eu acho que se você relacionar o porquê, facilita na interpretação depois. Tá. Entendi. Obrigada, viu, Keila? Vamos começar, Você gente? gravou isso aí, Keila?
Não, eu gravei, acho que a Paola não, né, Paola? Mas depois eu vou disponibilizar os dois links. Ainda não. Vou começar Obrigada. agora. Ô, Keila, por que eles não põem uma pessoa, uma monitora? O Janilton não põe uma monitora? Verdade, né? Por que você não é nossa Nossa, ia monitora? ser ótimo. Que? Nossa, monitora. Sem chance, Gênia. Tá tu começando agora, eu vou virar. Não, olha você ver, Alda. Eu fiz o meu sexta-feira, eu tinha certeza que tava certo. Aí as meninas começaram a falar no grupo que instinto não existe, que instinto, pronto. Eu falei, não existe, vou ter que chamar o Janilton. Aí eu tive que mandar meu trabalho pra ele me falar se estava certo ou se estava errado, porque eu já entrei em dúvida. Estava certo, mas assim, eu não sirvo para ser monitor ainda não, gente, vamos deixar lá pra frente. Mas era bom se tivesse alguém do quinto período, né? Será que não tem? Ai, não sei. Ah, Não sei. se eu tivesse psicanálise seria interessante, porque o Janilton demora a responder a gente. Ele vai ter isso, né? Mas não tem, é verdade. Oi, gente, Vamos lá? vamos, mas aí, ó, já deu para socorrer a nossa atividade, gente, já explicou a nossa atividade. Beleza. Não é difícil, Obrigada. viu? Verdade, obrigada, Keila. Na hora que Obrigada, a gente pega Keila, o vídeo, ajudou muito. Bernardo, na hora que a gente pega o fio da meada, vai, né? Mas, gente, eu tava até falando ontem com o Janilton, eu só tô conseguindo pegar o fio da meada porque eu já tô, essa semana eu tô fazendo 1 ano de terapia, que eu faço terapia com o Janilton toda semana. Então, a terapia ajuda. Então, se vocês não estão fazendo, vai fazer. Porque Eu faço. Aí, ó, pra vocês verem. Não. Faça ajuda terapia. mesmo, sabe? Mas é o que eu falo para as meninas, que eu acho que eu estou perdendo muito de aprendizagem por não fazer, porque parece que o pessoal que faz terapia, eles estão muito mais, eles interagem muito mais com a aula, com Sabe as por questões, quê, do que a Li? gente. Paola não, Keila. Produto. É a Eu questão também do produto. Você conhece o produto que você está mexendo. Vamos comercializar isso aí. Tipo, você sabe, você está mexendo, você sabe um produto o que é. É muito mais fácil você aprender ele. Se você está usando você, né? Você vai vender um produto ali, você usa você e fala, nossa, aí ficou legal, vou fazer isso. Não ficou? É a mesma coisa? Não Eu já adianta. fiz, mas atualmente eu não faço. Ah, é bom começar a fazer. Porque a gente se torna analisante, né? Muito. Muito. Eu também tô nessa. Já faz um tempo muito bom. Não é? Ai, muito bom. Eu Gente, tô tentando abandonar, mas tem muitas questões ainda que eu preciso resolver. Nossa, menina, eu parece que quanto mais eu faço, mais eu tenho que fazer. Tá uma loucura esse Eu negócio. parece uma Tem coisinha, um né? amigo meu que faz há mais de 20 anos, ele falou que não larga de jeito nenhum, que é Eu tô achando que eu ótimo, vou entrar é nessa vida vida. aí, ali. Eu vou fazer o resto da vida. Ele fala isso, ele fala assim que é vida. Que chega num ponto que o psicólogo vira um oráculo. Não o psicólogo, eu acho que a sessão. O engraçado é isso, não é o psicólogo, porque a gente só fala, né? Eles vão puxando alguns ganchinhos ali que vai ajudando. Mas a própria sessão em si é muito bom, né? Gente, que a Letícia não ouça vocês, viu? Mas eu não falei que é para fazer na psicanálise. Eu falei que tem que fazer terapia. Façam terapia. Mas eu tenho vontade de testar. Mais 20 anos. 20 anos, Ela vai morrer Mas sabendo ela vai disso. falar que o psicólogo que é ruim. Mas esse meu amigo, ele é psicanalista e ele ama, assim, ele fala que não tem jeito. É muito bom. Nossa, eu amo. Vamos lá então, gente, senão vai ficar muito tarde. Quem Bora lê? lá. Quem vai começar? Alguém lê aí. Eu tenho que abrir o texto aqui. Querem que eu comece? Eu leio o primeiro parágrafo, aí alguém continua. Viu? Lê, Você gente, pode analisa ler primeiro. a sexualidade infantil, descaso para com o infantil. Você pode ler tudo, Ju. São só 2 parágrafos pequenininhos. 2 parágrafos, aí depois vem a amnésia, né? Isso. Aí Então a tá. gente discute primeiro o descaso, depois a gente vai pra amnésia. Gente, eu tô tomando cerveja. Então tá, vou abrir aqui, já abri aqui, ó. Faz parte da opinião popular sobre a pulsão sexual que ela está ausente na infância e só desperta no período da vida designado da puberdade.
Mas esse não é apenas um erro qualquer, e sim um equívoco de graves consequências, pois é o principal culpado de nossa ignorância de hoje sobre as condições básicas da vida sexual. Um estudo aprofundado das manifestações sexuais da infância provavelmente nos revelaria os traços essenciais da pulsão sexual, desvendaria sua evolução e nos permitiria ver como se compõe a partir de diversas fontes. É digno de nota que os autores que se ocuparam do esclarecimento das propriedades e reações do indivíduo adulto tenham prestado muito mais atenção à fase pré-histórica representada pela vida dos antepassados, ou seja, atribuído uma influência muito maior à hereditariedade do que a outra fase pré-histórica, aquela que se dá na existência individual da pessoa, a saber, a infância. É que, como se pode supor, a influência desse período da vida seria mais fácil de compreender e teria direito a ser considerada antes da influência da hereditariedade. É certo que na literatura sobre o assunto encontramos notas ocasionais acerca da atividade sexual precoce em crianças pequenas, sobre ereções, masturbação e até mesmo atividades semelhantes ao coito. Mas elas são sempre citadas apenas como processos excepcionais, curiosidades ou exemplos assustadores de depravação precoce. Nenhum autor, ao que eu saiba, reconheceu com clareza a normatividade da pulsão sexual na infância e nos escritos já numerosos sobre o desenvolvimento infantil. O capítulo sobre desenvolvimento sexual costuma ser omitido. Bom, e aí? Pronto, povo? E aí, gente, Essa alguma parte- dúvida nesse ponto? Essa parte aí que fala do. Realmente é verdade, que o desenvolvimento infantil, até assim na área de pedagogia, fala-se de tudo desenvolvimento, mas nunca se menciona essa parte da sexualidade. Fala muito superficial. Eu acho que, tipo, como fala o texto, né, é uma negativa e que pode trazer futuros transtornos aí, né? Eles não consideram normativa, né? Não. Não. E é interessante que a nossa cultura, ela... E a gente passa isso para a criança, né? A criança não pode pôr a mão ali, ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo. E a gente acaba passando isso para a criança e eles acabam crescendo com essa ideia, né? Do não pode, isso é feio, né? É interessante. Depois que eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a observar as crianças aqui em casa, porque o Pedro tem 8 e a Marina tem 6. E eles estão passando por essas fases aqui, né? Então eu tento não cortar isso, eu tento explicar, eu tento conversar, mas a moça que me ajuda aqui no começo queria cortar. E eu falei, gente, olha que interessante, né? Ela é jovem, tem 20 anos, e mesmo assim isso ainda não mudou, né? A gente ainda quer fingir que não acontece, a gente quer fingir que é errado, que não pode, né? É muito louco isso aqui. Então, vou contar um negócio bem rapidinho para vocês, que a minha diferença de idade é bem grande, né, em relação a alguns aí do grupo, mas quando eu era criança, eu devia ter uns 7 anos, 6 anos, ou mais nova. Eu, meus primos, minhas primas, a gente brincava. E um queria ver o do outro lá, né? Toda criança quer entender, quer ver a diferença. E a gente nem encostava, a gente só olhava. E falaram para mim que aquilo que a gente perdia a virgindade, depois não casava. Uma Jesus! pessoa me falou isso. A minha tia falou isso para mim. É. E eu fiquei com aquilo na cabeça, então quando falava em casamento, eu sentia assim, no alto da minha cabeça, um frio. Eu era criança e eu sofri até quando teve uma aula, acho que eu devia ter uns 12 anos, no Colégio Santos Anjos, que falou sobre sexualidade.
Aí eu falei, gente, mas não era aquilo. E eu sofri, assim, acho que uns 4, 5 anos com aquilo. Olha para você ver. Foi um trauma mesmo. E é interessante. Horrível. E eu acho assim, isso pode ter mudado na questão da virgindade. Talvez hoje as pessoas estão mais. Não tá taxando que a mulher tem que casar virgem. Eu acho que isso aí mudou um pouco. Mas na minha época era assim. Nossa. Mas não mudou a questão de cortar a sexualidade da criança. Isso eu acho que isso ainda mudou muito pouco. Não sei, a Érita que tá ali no meio das crianças, né? Deve falar mais para nós sobre isso. Gente, como a psicanálise dizem, né, que Freud só pensava em sexo, que o mundo para ele era sexo. Mas a gente vê que essa época da infantilidade, né? Infantilidade fala, gente? Infância, isso. A época da infância é a parte que mais gera traumas e realmente tem ligação com isso. A Alba contando o exemplo dela, e muitas vezes a gente tem essas ignorâncias, muitas vezes até por conta de religião. Porque, por exemplo, quando os meus meninos eram menorzinhos, aí o meu sobrinho estava aqui em casa, e eu, por ignorância, pura ignorância, eu fui dar banho nos dois, e aí os dois, quando estavam perto de mim, eles ficavam até tipo assim, não olha para mim não, fica para lá e tal. Quando eu virei as costas, um estava mostrando o órgão pro outro. E a minha reação foi negativa, foi super ruim. Eu fiz um escândalo, eu falei assim, gente, vocês na hora que tá na minha frente, vocês ficam numa santidade, quando eu viro as costas, você tá mostrando um pro outro. Eu fiz um escândalo tão grande que, gente, se eu voltasse no tempo, eu faria tudo diferente. Pra que isso? E eu tinha até um medo de repente, no futuro, virar, sei lá, gay, qualquer coisa assim. Olha só, hoje em dia a mente mudou muito, mas antigamente, nossa, era muito fechada e preconceituosa. É bem assim mesmo. Aqui no texto aqui para frente fala sobre essa necessidade de exposição do órgão sexual na infantilidade. Você leu ele? Então ali na frente fala, gente, o texto é muito bom, é difícil de ler, mas é interessante, a construção é muito boa, muito legal. Por isso que hoje tem uma discussão muito grande, né? Da gente tentar incluir essa educação sexual desde a infância. E não é questão de, vou mostrar o órgão, ou vou fazer isso ou aquilo. É simplesmente educar a criança para que ela entenda que aquilo ali é dela, né? E ela crescer sabendo disso. Encarar como normal, né? E eles são curiosos, Sim. né? Eles são curiosos, faz parte da idade deles, querer ver. Ainda mais nessa fase. Sabe, o que eu penso é que nem outro dia estava conversando com o Arley e a gente comentou lá no grupo. Primeiro foi essa questão que a Élita fala do desenvolvimento que não é tratado, né? E a mesma associação que a gente faz é a ideia de Freud, quando fala que Freud só pensa em sexo. Porque a gente sempre associa a ideia da sexualidade em Freud, que nem o Janilton fala, como a reprodução. Então, quando a gente vê a criança ali na questão dos órgãos genitais, quando a gente vê a criança, porque aquilo realmente traz um prazer. Mas aí é uma situação meio que externa do prazer, vamos pensar assim. Só que Freud, a ligação dele é esse desejo externado para outros setores da nossa vida. Então, quando ele não é tratado de acordo na infância, porque coloca, muito, como fala no texto, que muitos pensam essa questão só na puberdade do adolescente, já da criança. Não pensa inicialmente. E existe, aquele prazer existe, né? Porque como que a gente vive sem prazer de nada? Por exemplo, quando eu era pequena e eu chupava bico, eu pegava a pontinha do meu travesseiro e ficava assim, ó. Ai, gente, eu fecho o olho até hoje eu sinto. Que delícia que era chupar bico e ficar passando a mão na pontinha do travesseiro. A gente vai aí, mais adiante, tratando exatamente dessa questão. Então, o que é aquilo ali? Né? É uma situação de prazer, é uma situação de desejo. Mas vamos mais adiante no texto, que isso vai ser assunto mais para frente. Olha lá para vocês verem.
É o Xuxar, né? Não sei se a gente vai conseguir chegar lá. Tá bem lá no final. Quem é o próximo a ler? Eliana, teu microfone tá desligado. Olha a louca da vez. Deixa eu ler rapidinho, gente. Quer ver? Achei. Amnésia infantil. A razão dessa estranha negligência pode ser buscada, em parte, nas considerações convencionais que os autores respeitam em consequência de sua própria criação, e, em parte, num fenômeno psíquico que até agora escapou a qualquer explicação. Refiro-me à singular amnésia que, na maioria das pessoas, mas não em todas, encobre os primeiros anos da infância, até os 6 ou 8 anos de idade. Até o momento, não nos ocorreu ficar surpresos ante o fato dessa amnésia, e, no entanto, teríamos boas razões para isso. De fato, somos informados de que durante esses anos, dos quais só preservamos na memória algumas lembranças incompreensíveis e fragmentadas, reagíamos com vivacidade frente às impressões. Sabíamos expressar a dor e a alegria de maneira humana. Mostrávamos amor, ciúme e outras paixões que então nos agitavam violentamente, e até formulávamos frases que eram registradas pelos adultos como uma boa prova de discernimento e de uma capacidade incipiente de julgamento. E de tudo isso, quando adultos, nada sabemos por nós mesmos. Por que terá nossa memória ficado tão para trás em relação a nossas outras atividades anímicas? Ora, temos razões para crer que em nenhuma outra época da vida a capacidade de recepção e reprodução é maior do que justamente nos anos da infância. Por outro lado, devemos supor ou podemos convencer-nos disso mediante a investigação psicológica de outrem, que as mesmas impressões por nós esquecidas deixaram, ainda assim, os mais profundos rastros em nossa vida anímica e se tornaram determinantes para todo o nosso desenvolvimento posterior. Não há como falar, portanto, em nenhum declínio real das impressões infantis, mas sim numa amnésia semelhante à que observamos nos neuróticos em relação às vivências posteriores, e cuja essência consiste no mero impedimento da consciência, que é o recalque. Mas quais são as forças que efetuam esse recalcamento das impressões infantis? Quem solucionasse esse enigma teria também esclarecido a amnésia histérica. Todavia, não queremos deixar de destacar que a existência da amnésia infantil fornece um novo ponto de comparação entre o estado anímico da criança ou dos psiconeuróticos. Já deparamos com outro desses pontos. Quando se impôs a nós a fórmula de que a sexualidade dos psiconeuróticos preserva o estado infantil ou é reconduzida a ele. E se a própria amnésia infantil também tiver de ser relacionada com as moções sexuais da infância, ou seja, e se a própria amnésia infantil também tiver de ser relacionada com as moções sexuais da infância. Aliás, ligar a amnésia infantil à histérica é mais do que um mero jogo de palavras. A amnésia histérica, que está a serviço do recalcamento, só é explicável pela circunstância de que o indivíduo já possui um acervo de traços anêmicos que deixaram de estar à disposição da consciência
e que agora, através de uma ligação associativa, apoderam-se daquilo sobre o que atuam as forças repulsoras do recalcamento. Pode-se dizer que sem amnésia infantil não haveria amnésia histérica. Creio, pois, que a amnésia infantil, que converte a infância de cada um numa espécie de era pré-histórica e oculta dele, os primórdios de sua própria vida sexual, carrega a culpa por não se dar valor ao período infantil no desenvolvimento da vida sexual. Um observador isolado não pode preencher as lacunas assim geradas em nosso conhecimento. Já em 1896, frisei a significação da infância para a origem de certos fenômenos importantes que dependem da vida sexual. E desde então nunca deixei de trazer para primeiro plano o fator infantil da sexualidade. Gente, eu já posso falar desse pedacinho? Aí animei. Posso falar? Ó, pode falar. Primeira questão que eu tinha anotado aqui, porque aí eu vou pesquisar, porque tem um tanto de coisa que eu não sei o que é. O que são as atividades anímicas? As atividades anímicas, elas são a nossa ação de pensar, a nossa ação é o processo que nos consolida. Vamos pensar assim. É o que a gente pensa, o que a gente reage, enfim. Quando ele fala da amnésia histérica, está associada à infantil, não sei se vocês assistiram Freud, aquela lá da Netflix, que até o Janilton falou. Lá em Freud, o que trata é da histeria. Então, eles colocam que as histéricas, elas têm recalcamentos que tipo assim, é fruto de coisas que não, é um recalque que não se sabe do quê. E quando Freud fala da sexualidade da criança, na parte infantil, por exemplo, lá quando fala da idade, lembra que teve um professor, não sei qual, que disse que eu falei que eu tinha uma lembrança do meu aniversário de 2 anos de idade. Aí alguém me falou que isso não era possível, acho que foi o Hernani, que é só a partir dos 3 anos de idade. Isso não era possível. No início desse texto, fala de recordações, por exemplo, quando uma criança, aí eu penso, quando uma criança é muito pequena, que ela começa a falar alguma coisa, o adulto, ele fixa aquilo. Ah, quando você era pequenininho, você fazia isso, você fazia aquilo. Ah, quando você era pequenininho, você ia dormir, parecia um bonequinho, entendeu? Então, nós adultos configuramos nessa criança coisas, né, dos desejos deles e da formação deles. Mas a gente não pega essa questão da sexualidade da criança, que é o prazer. Quando eu falo do travesseiro, era um prazer que eu tinha, era um desejo meu que me constituiu. Aquela mulher que ganhou o Nobel lá, o que ela fala? Que nós somos na infância, o resto de nossa vida é só memória. Então, eu acho que ela deve ser psicanalista, porque é você pensar que a questão da sexualidade é a questão dos desejos, das nossas pulsões. Então, quando fala dessa amnésia da infância, é que a gente tem que valorizar ali para você explicar todo o resto da sua vida, né? Todo o recalque que aconteceu, eu penso, eu não sei se eu estou certo, se eu estou falando uma merda, mas foi isso que eu entendi dessa parte. Foi você, é a consolidação dos seus desejos e das coisas que vão se consolidar em você quando adulto, quando maior, ela se finda ali, né? É nesse momento que as pessoas, como vocês disseram anteriormente, que a gente fica bloqueando a criança. E por isso que fica temeroso. É como a Alba contou a história dela, aí aquilo, né, levou, é como a gente fica todo bloqueado, ó, por que não isso, por que não aquilo? E da mesma forma são os desejos em si mesmo. O desejo de eu querer, como é gostoso um abraço, o desejo de eu querer ficar no colo da mãe, o desejo...
Isso é uma memória que a gente não tem, mas que faz parte da nossa Constituição. Então, a gente não lembra, eu posso não lembrar antes dos meus 3 anos, mas aquilo me consolidou para ações posteriores. Vocês conseguiram me entender? Às vezes eu não consigo passar o que eu penso, mas foi mais ou menos isso que eu entendi dessa parte. Eu só queria reforçar isso, Eliana, que eu acho que essa é a chave, né? A gente entender que a sexualidade não está relacionada ao sexo, mas ao prazer, aquilo que nos faz bem, né? E para Freud, desde o nascimento, né, quando a gente vai mamar na mãe, isso já nos traz prazer, né? Traz prazer para a criança. E é igual você falando, nesse tempo aí, até que o Hernani falou que antes dos 3 a gente não consegue lembrar, mas a gente passa por muitos momentos de prazer, né, nessa fase, né? Eu comungo aí, sim, da sua ideia, e eu acho, assim, que no finalzinho e no texto, acho que pouco onde você terminou aí, é como se Freud estivesse reforçando, né? Eu falo, né, eu ainda falo da sexualidade na infância, né, como que se fosse uma coisa que as pessoas não quisessem entender e nem colocar isso mesmo para estudo, né? Parece tipo ele está reforçando, gente, vamos acordar, né? É preciso olhar aí para a infância. E aí você vê quantos anos já se passaram até hoje e ainda está nesse impasse aí, a gente vê pouco estudado, pouco comentado. Isso é um tabu ainda, né? Infelizmente. Ultimamente, desde antes mesmo, já falava pouco sobre o assunto, né? Esse assunto de sexualidade nunca foi muito falado anteriormente, né? E até agora, mesmo na minha geração, ainda não fica muito assim à vontade para as pessoas. É um assunto que as pessoas elas não falam muito natural. E tipo assim, aqui em casa eu sempre foi assim, minha mãe foi sempre muito aberta para conversar comigo sobre qualquer tipo de assunto. Então, qualquer dúvida que eu tinha, isso eu achei que ajudava muito, porque muita criança não sabe, aí vai para a internet procurar ou para qualquer outro lugar e acaba entendendo coisas, tipo, nada a ver. Tudo distorcido, né? Exatamente. Pode falar, Aldo. Aqui, quando fala assim, as particularidades das crianças, elas deixaram de estar à disposição da consciência, né? Foi o que eu entendi. E o que a gente sabe a respeito da gente lá na infância é o que os outros falam da gente, né? E foi isso que eu entendi que a Eliana falou e foi o que eu entendi aqui também. É muito estranho isso, se for pensar bem. Eu não sei nada, eu não lembro nada de mim, mas eu sei o que os outros contam de mim, né? É estranho, né? Mas Aí você não lembra nada, mas as coisas que aconteceram, que é a questão da sexualidade, do desejo, do seu prazer, isso se consolidou ao longo da sua vida. Então, a gente sim, tem, tipo, o gosto por situações posteriores são provenientes desse momento que a gente não lembra. Olha como que é doido. com certeza. Que eu na minha cabeça eu vou montando assim, esse recalque, para a criança fazer esse recalque ali, para essa psique fazer esse recalque, ela usou um caminho. Vamos imaginar assim uma estrada, né? Então tem uma estrada ali dentro daquele inconsciente da criança que foi usada para fazer o recalque daquilo ali, daquele desejo, vamos falar assim. E essa estrada é a mesma estrada que vai vir os sintomas. Isso eu acho tão interessante, porque os sintomas ele vem do inconsciente. Então ele tem um caminho e o caminho é essa estrada que o recalque fez. Eles usam muito o termo lacuna, né? Essa lacuna é o recalque que fez. Então a gente só tem o sintoma só sai do inconsciente e vem para o físico
porque ele usa essa estradinha que o recalque fez. Eu fiquei um pouco na dúvida, eu vou até, se a gente não conseguir chegar aqui numa conclusão, nessa parte do texto aqui que fala da amnésia histérica, serviço do recalcamento, que ele faz um comparativo com a amnésia histérica e a amnésia infantil, deu a entender que o recalque é só no neurótico, eu tive a impressão. O psicótico não tem recalque? Eu fiquei numa dúvida. Qual Pois é, eu também. Psicótico. Eu fiquei. O psicótico, ele não tem essa barreira entre o inconsciente e o consciente. Mas ele não tem essa barreira a partir do momento que ele entra em surto psicótico, né? Ele pode ter O estrutura. psicótico, ele é praticamente o tempo todo, né? Ele não tem esse controle igual a gente. Então, fiquei na dúvida. Então, o psicótico nasce psicótico e ele vai ser sempre aquela pessoa. Isso, Enfim, tipo esquizofrênico, né? Embora que o esquizofrênico, em alguns momentos da vida, ele viveu uma vida assim, igual a gente. E aí, depois que ele desenvolve, é como se em algum momento quebrou essa barreira, né? Ele tinha e depois já era, acabou. porque ele faz esse comparativo só com o neurótico. Com o neurótico. Ele não Porque faz. aí o só com neurótico. Porque aí explica para mim, porque aí o neurótico, diferente do que você falou, Ju, que o psicótico é que nem o esquizofrênico, que não tem essa consciência, assim, vamos pensar. E o neurótico, ele tem esses momentos, tipo, que nem lá no Freud, lá na série, aquela mulher que é que tem os problemas lá da histeria, ela tinha momentos que ela estava normal e tinha os momentos de histérica, então o neurótico é esse que ele oscila entre uma coisa e outra, é isso? Pelo que eu entendi, o neurótico somos nós, que digamos que seja os normais, entre aspas, né? Que tem as suas crises também. Só que o psicótico, ele não, como ele não tem essa barreira, por isso que é difícil para ele ser uma pessoa controlada. Esse imaginário inconsciente, ele está o tempo todo invadindo o consciente, por isso que não tem esse controle. Eu achava Então, que gente. o psicótico ele só entrava nesse estágio assim de psicose extrema se ele estivesse num surto psicótico, que teria possibilidade de um psicótico de conviver em sociedade, de trabalhar tendo as psicoses dele, né? Enfim, tendo aquele mundo paralelo, aquela não barreira entre o inconsciente e o consciente, mas levar uma vida normal, vamos dizer assim, né? E aí, querendo ou não sei se existe o recalque, né? É estranho, eu fiquei meio... Não existe, eu acho que não. Que não existe Eu acho recalque? Eu acho que não. É porque ele Porque o coloca... psicótico não tem. Gente, eu não entendo muito bem quando se fala de psicótico. Psicótico seria um psicopata, por exemplo? Na psicanálise, O psicopata, o psicopata, a estrutura dele é a perversão. Ah, Não perversão, é verdade. É verdade. e pelo que eu entendi, acho que eles não gostam muito de dar nomes, não, né? Eles gostam de estudar a estrutura dentro da psicanálise. Então, tipo, Sim. ele tá na perversão, mas não dá o nome de psicopata, enfim. Acho que é isso. É isso mesmo. Aí eu ficava assim meio em dúvida quando o Janilton falava sobre o rato, né? Porque o rato, esse sonho meu do rato é um recalque e tal. E estudando aqui com vocês está me fazendo sentido. Porque, de repente, esse bloqueio que eu tive lá na infância, né? Pode ser alguma coisa aí terrível que... que você ainda não conseguiu entender, pode ser. É um desejo recalcado. Seria isso. Um desejo Nós recalcado. neuróticos vivemos desejos recalcados. Não é? O que nos Muito. Todo mundo... Gente, não tem como não ter. Não tem. Isso aí é que funciona a gente. Não tem como viver sem esse desejo recalcado. E eu também não. Até um dia eu perguntei na aula pro Janilton essa questão da pessoa ter tudo
enfim, ela tem tudo. Ela tem uma família maravilhosa, ela é rica, ela é famosa, e aí ela começa a buscar algum sofrimento, porque aquilo ali tá bom demais, né? Aí eu acho que a gente precisa desse equilíbrio, a gente precisa desses recalques, a gente precisa ter do que correr atrás de alguma coisa, porque senão a vida perde o sentido, né? Eu imagino assim. O Janilton falou isso Verdade. na aula, que precisa do equilíbrio entre o sofrimento e a alegria. Exatamente. Ele até usou um termo lá que eu não lembro agora o que ele falou. Eu também não lembro. Eu queria falar ele, mas eu não lembrei. Eu acho que para esse equilíbrio é pulsão de vida e pulsão de morte, não é? Isso, Paola. Eu acho que é isso mesmo, Paola. Isso Desprazer. que eu tava querendo falar. Ele usou o termo desprazer, não é sofrimento, porque tem o prazer e o desprazer. Então, aquela pessoa, o sádico, né, que fala ali na frente também, que também é denominado lá na infância, gente, que loucura. Ó, Ele deu até o exemplo em aula, né, que um anda com o outro. Ele deu até o exemplo lá da nota. A gente tira uma nota alta, fica super feliz, que maravilha. Só que por um outro lado, você passou um certo tempo estudando e não é muito legal, né? Você gastou o seu tempo. E a gente precisa disso. a, Mas precisa, né? eu perguntei para minha psicóloga se tudo na vida, assim, o universo ele é perfeito, sistema perfeito. Por que que existe a imperfeição? Então eu acho que eu estava meio chateada. E ela falou assim, Alba, a imperfeição, ela também faz parte da perfeição, porque para ser perfeito tem que ter imperfeição também, né? Então acho que é esse negócio aí da pulsão de vida e de morte. É igual, gente, sabe esses bonecos de cera que imitam, que o pessoal faz às vezes esculturas de boneco de cera de ator, né? O que faz deles muito interessantes é a imperfeição, é os detalhes, é as rugas, é a mancha, é que faz ele se aproximar ainda mais da realidade. Porque se for aquela cara muito lisa, igual nós assim, né, usa aquele tanto de filtro no Instagram, você sabe que o trem não é daquele jeito. Então a imperfeição, ela traz a vida, não adianta, né? Ela traz, né, o que é realmente normal. Eu lembrei de quando a gente estudou também sobre as emoções, né? Que foi falado que as emoções, elas são boas. A gente precisa delas para ter até um equilíbrio no nosso corpo, né? O que é errado é o exagero. Então é bem essa linha aí, né? Sim. Gente, quando eu comecei a fazer terapia, para vocês terem ideia, eu não lembrava a última vez que eu tinha chorado na minha vida. Juro pra vocês. Não lembrava. Eu tinha um bloqueio com questão de chorar, que vocês não têm noção. E aí foi uma das primeiras coisas que eu levei pra terapia, porque eu não conseguia chorar. Não conseguia. E agora eu choro. Agora hoje eu choro até, sempre me dá vontade, eu vou e choro. Porque a gente precisa desse equilíbrio, né? Você precisa de chorar também, você precisa ficar bravo, você precisa rir, você precisa de tudo. Não adianta. É verdade. Keila, sabe que o que eu falava, uma das coisas, você falou, eu não consegui chorar. Eu não conseguia falar eu te amo. É, abraçar, tem gente que não consegue abraçar. Porque eu Interessante. queria falar eu te amo, eu não conseguia. É muito Então, eu louco falava assim isso. com a psicóloga, gente, a palavra vem na ponta da minha língua, mas não sai. Até hoje, Ju? Não, até hoje Ah, não. tá. Quando eu realmente quero, eu consigo. Eu não falo. Assim, eu mando em mensagem, eu consigo escrever, mas falar eu não consigo. É Eu já um liguei. exercício, viu, Paola? Porque a gente fica muito. A gente recebe uma educação muito rígida, muito seca. Então fica bem difícil depois a gente se expressar. É mesmo. Teve um dia que eu liguei pro meu pai desesperada e eu comecei a chorar, ele preocupado, perguntando o que eu queria falar para ele. Eu não sei falar, o que eu quero te falar? Porque não saía. Então, escrever eu consigo super bem. Eu Em imagino. palavras, eu consigo demonstrar meus sentimentos. Não, como é que é? Escrito, eu consigo demonstrar meus sentimentos. Às vezes, em palavras, eu não consigo colocar ali do jeitinho que eu quero. Mas, Então, eu não gente, falo. é muito louco isso. Eu tava até falando com Mas as amigas minhas essa semana que como o poder da fala, é assim, a fala, o falar, como ele é importante, pelo menos pra mim. Nossa, depois que eu comecei a fazer terapia, a minha fala, assim, tornou uma coisa de louco na minha vida.
Porque se você fala, parece que aquilo torna realidade. A partir do momento que você fala, aquilo ali se torna real, não é? Enquanto você está guardando para você, tudo bem, mas na hora que você fala, você tem que aguentar a consequência daquilo ali que você falou. Então, seja bom ou seja ruim. Então, a fala tem um poder muito grande. E eu tinha muita dificuldade, principalmente aqui na faculdade, de falar. Morria de vergonha de falar. Gente, foi uma luta para eu conseguir. E eu não me acho uma pessoa tímida, mas é que eu travava. Por conta desse negócio da fala. Morria de medo de como eu ia ser interpretada. Um monte de neura. Tudo coisa de neurótico mesmo, né? Mas é muito bom. A fala realmente tem um poder muito grande. E ela toma uma proporção gigante depois que sai da boca, né? Ó, só uma dica aí, gente. A Juliana falou um negócio muito importante, a questão de educação mesmo. Eu tinha uma vergonha de falar para meu pai e para minha mãe, eu te amo, eu te amo. E eu eduquei meu filho, toda hora eu chegava perto dele, era um beijo, um abraço e eu te amo. Hoje ele chega em casa, oi mãe, cheguei, mãe, te amo. Ah, gracinha. Entendeu? O que não aconteceu na minha época, eu consegui passar para ele. Que bom, Eu você acho superou isso, né? Né? Gente, vamos voltar pro texto? Junta esse bando de mulher A última vai ficar a coisa noite inteira. Pode falar. A última coisa que eu ia falar, que você estava comparando, e essa comparação é válida porque tem na teoria, né, esses negócios da estradinha e coisa e tal, eu consigo fazer essa comparação com a construção de uma casa, exatamente porque você fala que é estrutura. Então, a base é o inconsciente, depois vai criando o consciente, né? E é exatamente porque a gente vê a casa, a gente vê só a consciência, a gente vê só o exterior, a decoração. Mas O eu ainda inconsciente é enxergo né? um pouquinho diferente, Ju. Eu enxergo o inconsciente como... Sabe aquelas colunas que é estrutural da casa? Que tem coluna que você não pode mexer, que senão a casa vai cair. Eu ainda enxergo o inconsciente assim. Aquele esqueleto. Sabe o prédio? Quando você vê o prédio que está só no esqueleto, que tem aquelas estruturas gigantes, que ali se uma bater ali o prédio desmorona. Eu enxergo o inconsciente não só como a base, mas como essas estruturas mesmo, sabe? Então, isso mesmo, é a base, é a estrutura, É aquilo que a gente não vê, né, que você tá falando, né, que a gente não vê na hora que você bate o olho, mas é uma estrutura. Se você tira uma daquelas estruturas ali, o trem desmorona, então tem que tomar maior cuidado. Eu enxergo assim. Aham. Ele e meu também. Aí, vamos ler? Lê pra nós, Sheila. A Sheila tá muito quietinha. A Sheila tá com o neném em casa. Ah, tá. Tá com o neném quase dormindo. Cadê a Alba? Alguém se habilita? Ô, Alba, cadê a Alba, gente? Tô aqui, gente. Vamos lá. Lê lá. Ó, eu leio muito mal, viu? Vamos lá. Vamos embora. O período de latência sexual da infância e suas rupturas. As constatações extraordinariamente amiudadas de emulsões sexuais, presentemente excepcionais e anormativas na infância, bem como a revelação das lembranças infantis do neurótico, até então inconscientes, talvez permitam traçar o seguinte quadro das condutas sexuais da infância. Parece certo que o recém-nascido traz consigo germes de emoções sexuais que continuam a se desenvolver por algum tempo, mas depois sofrem uma supressão progressiva, a qual, por sua vez, pode ser rompida por traços regulares do desenvolvimento sexual ou suspensa pelas peculiaridades individuais. Nada se sabe ao certo sobre a regularidade e a periodicidade desse curso oscilante de desenvolvimento. Parece, no entanto, que a vida sexual da criança costuma expressar-se numa forma acessível à observação por volta dos 3 ou 4 anos de idade.
Continua. Vamos tentar destrinchar esse trecho aqui, porque eu vou te contar. Não sei por que esse povo usa essas palavras tão difíceis. Vamos lá, né? Primeira coisa, as emoções. Gente, isso é dica para a vida, de quando eu não dava conta de ler nada. Eu vou procurando o significado de todas as palavras. Quando eu era criança, a professora fazia a gente fazer isso. Tá tudo rabiscado, olha. Eu tenho que ir lá no Sabe por dicionário quê? e procurar o significado da palavra no dicionário, gente, senão não sai Eu nada. faço isso para eu fazer uma leitura depois. Então, aliás, fazer uma leitura de novo, né? Esse período Emoções, de né? latência, pelo que eu entendi, parece que a criança passa por 2 momentos de recalque. Você viu lá na frente, quando fala da puberdade? Esse período de latência parece que é assim, até ali, porque o período, olha lá, parece, no entanto, que a vida sexual da criança costuma expressar-se de uma forma acessível à observação por volta dos 3 ou 4 anos. Aí depois dos 4 anos, acho que a criança entra num período de latência, um período de, como se fosse um vácuo. Aqui, nesse período, não vai acontecer muita coisa. Pelo que eu entendi, foi isso. Aí depois, lá na frente, eu acredito que por volta de uns 10, 11 anos, aí ele volta a começar a recalcar de novo e a definir a questão da sexualidade dele. Aí na questão de sexualidade mesmo, de opção sexual. Você entendeu isso lá na frente, Eli? Porque a Nossa, latência... gente, esse período de latência eu não tinha entendido ainda. Achei ótima essa colocação, esclareceu muita coisa para mim. Entendi que Mas essas moções sexuais é homossexualidade, homoafetividade, unissexualidade. Nesse sentido aqui, de emoções Mas sexuais as nessa moções... idade, é meio que um movimento sexual, mas não relativo a Isso. sexo. Emoções sexuais no sentido de prazer. As moções sexuais movimento. é o movimento do prazer. É onde a gente fala que o sexo, que a sexualidade, o desejo não está no ato sexual, Exatamente. mas está em outras situações. Sim. Então, as moções, o significado das moções é o deslocamento que esse desejo faz, esse movimento. Aí eu tenho prazer de agarrar meu travesseirinho, eu tenho prazer de mamar no peito da mãe ou uma chupeta, eu tenho prazer, aí eu penso nessa questão. Então, essas moções é onde dança, assim, o desejo, não seria isso? Pelo que eu entendi. Eu também penso assim. Eu pensei assim também. Gente? Ou não? Hã? As amizades com os coleguinhas, as brincadeiras. Tudo, eu acho que é tudo isso, tudo que dá prazer, eu acho. Porque assim, lá na frente a gente vai ver que a nossa zona erógena é o nosso corpo inteiro. Depende da hora, depende do momento, depende da situação. Então não é o órgão genital, não é só a mão, não é, é o corpo inteiro. A nossa pele inteira ela é erógena, né? Então, aí você imagina isso numa criança que está descobrindo o mundo, gente. Você imagina. Você pegar um negócio a primeira vez, né? Tudo a primeira vez não é maravilhoso? É extraordinário. Agora, você imagina uma criança nessa construção, tanto que vai marcando ela. Então, tudo que ela pega, o que ela vê, o cheiro, né? As cores, tudo é prazer, tudo é emoção, né? Para ela, tudo... Para você ter uma ideia, que olha para você ver essa questão, essa lembrança. O cheiro da carteira na sala de aula, o cheiro da borracha, isso são coisas que eu não esqueço. Aí, às vezes, quando eu me tornei professora, aí que eu estava em sala de aula, teve um dia que eu entrei assim, eu senti aquele cheiro da minha infância. Que delícia, que lembrança gostosa. Gente, o cheiro da sopa na hora que ia chegando na hora do recreio. Ai, tudo. Ai, que fome. Tudo. Lembrei disso hoje, Keila. Coelho. Ai, gente, é bom demais. Nossa, Ai, cheirinho. consolida. Ai, é bom demais. Então, tudo isso é emoção sexual, né? Tudo isso, nós fomos construídos a partir disso aí.
Então, assim, os sensores estavam todos ligados ali, captando tudo, né? Então, é todo esse movimento aí. Eu entendi isso, né? Vamos para a próxima? Olha lá, Juliana, a Ju falou assim que já deu uma Nossa, hora. é mesmo, já mesmo. Ai, gente. Aqui eu falo, quando a gente vai fazer os estudos lá, do Olha, gente, até negócio que a de reunião foi boa. interfaces, a gente fica, tipo, 4 horas. Aí o Renato fala assim, Eliana, meu marido fala, pelo amor de Deus, o que vocês ficam falando? Eu falei, filha, a gente não vê o tempo passar, a gente fica 4 horas e não sai de uma página. É assunto para mais de metro. Sabe o que a gente podia fazer? Assim, nós temos o grupo da Letícia. É toda sexta-feira, 7 horas, das 7 às 9. A gente podia determinar um horário e um dia da semana, assim, tipo assim, sexta-feira, que seja das 5 às 7, por exemplo. Na sexta, para mim, é meio complicado, porque é o dia que o Renato chega, né? É o dia que eu vou botar a minha monção. Acho que tem tanta gente lá no curso também, daqui, não tem? Tem. A Sheila tá. Sheila tá, Alba tá. Alba tá. Não tem. A Ju tá. E assim, tá faltando um tanto de gente. A Raquel mesmo ia vir, né? Ela não pode à tarde, às 6 horas, mas, enfim, dá vontade de ficar mesmo, gente, umas 4 horas falando do negócio, porque é muito bom. E do jeito que você está fazendo aqui, tá ótimo. Eu estou conseguindo entender. Sabe um assunto puxa o outro. A gente podia. Eles usam umas palavras e uns termos tão difíceis da gente entender que parece que tá tão longe da gente, né? Mas não tá. Nós estamos falando da nossa construção, do nosso corpo, da gente. Estou falando da minha Falando da gente. Às vezes é até engraçado, porque aí eles falam, usando assim esses termos mais difíceis, né? Aí quando a gente vai, depois de um tempo, quando a gente vai entender, a gente fala, era isso? Exatamente. Vai lá procurar o sinônimo para poder trazer para nossa linguagem. Tipo assim, gente, é por isso que eu sinto isso, então, é por isso que... por isso que isso era gostoso, então isso era gostoso, por isso que eu tenho essa lembrança. Então, a psicanálise, eu acho que é o que mais grita na gente, eu penso. Não sei. Eu também acho, Liana. E junto os textos do Freud, que o Janilton fala, e nesse texto dele que eu vi mesmo, que ele faz muito isso, ele pega uma palavra e ele meio que brinca com ela, meio que tipo assim, faz um trocadilho. Aí pronto, você tem que encaixar aquele trocadilho no que ele tá falando. Ô, meu Deus, me ajuda, né? Exatamente. É como diz a Letícia, ele usava cocaína, agora a gente que lute para entender ele. Nossa, Deus. Vocês querem só ir mais um tema aqui e a gente para? Vai por mim, pode ser. E aí, Ju? Gente, eu vou ter que sair. Então a gente deixa e depois a gente vai. A gente podia... a princípio, a gente podia reunir nesse horário mesmo nas quintas-feiras. Aí, depois, com que for amenizando as nossas tarefas, a gente vai ajeitando as coisas assim. O que vocês acham? Pode, mas, a gente vai conversando. Dá assim. para encontrar Pode hoje, ser. vamos encontrar. Se a gente conseguisse fazer mais um encontro antes da aula da semana que vem, ia ser legal. Mas está tão apertado para todo mundo, né? Mas se a gente conseguir... De repente, a gente não ainda esquece de assinar a encaixa. lista, viu? Onde que eu vou para assinar? Deixa eu copiar o link aqui de novo. Tem que falar pro Luiz aí, ó, que ele tá fazendo a prova. Luiz, tá ouvindo nós? Tadinho do Luiz. Ele nem assinou. Deixa eu assinar aqui, né? Porque... Assinar também. Que eu assinei ainda agora. Ai, tá ouvindo, ó. Como que eu faço para conseguir pelo celular? Você clica... pelo celular, não sei, Dudinho. Luiz, assina a lista. Duda, eu fiz pelo celular. Você clica 2 vezes em cima do espaço lá para marcar o seu nome, aí vai abrir a parte do teclado que você pode digitar. O meu não tá abrindo. Eu consegui aqui pelo celular. Eu cliquei no link e tô clicando no quadradinho aí você aqui. clica 2 vezes no espaço embaixo dos outros nomes, você clica 2 vezes em cima. Aqui não tá indo. Não aparece nada.
escrever. Será que alguém não pode preencher para ela? Eu não Eu sei sei se que tem ele problema, vai- porque- Eu não sei se ele Ah, vai eu acho que conseguir os pode. acessos. A aula vai vai ficar estar gravada, ué. né? Verdade. Eu coloco teu nome lá, Duda, pode deixar. Obrigada, Keila. Nada. Gente, então, Vou interromper a gravação aqui. Tá, eu Ô, também. gente, então valeu demais, né? Ai, eu gostei Eu achei que muito. foi ótimo. Porque Eu aí depois- a gente estuda junto o texto. Eu adorei.